Estamos de volta com o Cartão Verde. Em 1995, aqui mesmo no programa, o Galo, que hoje é técnico do Avaí, o Zé Elias, que jogou no Corinthians, na Inter de Milão, conheceram de perto o temperamento do Tele, que defendia a qualquer preço o futebol sem violência. O futebol que vocês têm, eu digo Zé Elias, mas que vocês têm. Não precisam usar essa violência que vocês usam dentro de campo. Futebol, vocês têm que perceber que vocês jogam contra amigos. São ali adversários momentâneos, que amanhã podem estar até jogando juntos, mas que vocês não podem usar dessa violência, dessa deslealdade, às vezes, que o Zé Elias pratica dentro de campo, porque isso ou é mandado, ou alguém insinuou para que vocês fizessem isso anteriormente, sei lá quem. Diga, Muricy. Era assim mesmo, ele falava com essa franqueza, mas não era só com o jogador, não, falava com o dirigente, com todo mundo dessa maneira, aí coisa que ele não gostava, ele falava desse jeito que ele falou com o Zé Elias, aí falava com os jogadores dele também. Não é que ele falou só com o Zé Elias aí, não. Ele falava com os jogadores do time dele, que batia em alguém, ele falava que o cara não era adversário, mas não era inimigo, não. O cara tem que jogar na bola. E ele ficava bravo também com o seu jogador, não era só com os outros, não. Engraçado também a posição também do Galo e do Zé Elias ali, de não tem nem pensa em contradizer, em ter uma réplica ali daquilo que o cara está falando. E os dois batiam, o Galo também não era... Mas o Zé Elias batia mais que o Galo. Respeito, né? Ele batia mais que o Galo. Respeito. Alguém que se coloca assim tão exposto, no mínimo ter respeito. E a gente ouviu uma declaração que tem no mínimo tem 16 anos, né? Ainda é possível trocar essa ideia com o jogador, Muricy? Você chega a fazer isso? Até para um cara que apanha como o Neymar, por exemplo? Claro que sim. Bom, eu tive que usar muito isso na minha chegada no Santos, porque a gente tem que chegar no clube e ver alguma coisa que não está certo e usar aquilo, né? E é isso que eu tive que chegar lá e falar para eles, porque o time do Santos, né, com a maneira que os jogadores que tem estavam perdidos em relação à parte mental, disciplinar. Estavam, para você ter uma ideia, estavam ganhando 3-0 do Colo-Colo, foram 3 expulsos, na Vila, pô. Isso não tem cabimento, cara, isso é loucura. Um fora de jogo ainda. Porque puseram na cabeça dos caras que a Libertadores era uma guerra, que tinha que bater, que tinha que... Pô, isso não é nada disso, cara. E tem mais uma coisa, o time do Santos, do jeito que é, não sabe brigar com ninguém, pô. Fizeram uma briga no Pacaembu e apanharam, pô. Porque não sabe brigar, pô, são técnicos, são jogadores técnicos, não tem que brigar com ninguém. Mas puseram na cabeça deles, e estava pilha mesmo, entendeu? Então é um trabalho que às vezes essa parte motivacional que as pessoas usam muito, é muito perigosa, por quê? Porque quem faz não está preparado. A maioria dos técnicos não estão preparados para fazer isso e fazem. Mexer com o ser humano, e isso é perigosíssimo. Então não pode, pô. O Rafael, quando teve aqui o goleiro do Santos, ele dizia, inclusive, que eu considerei, lógico que o time ganha, mas o Neymar, principal jogador, ele segundo principal jogador da Libertadores do time, na hora que apertou, ele fechou o gol lá. Ele falou que você passa muita tranquilidade para os jogadores fora de campo, porque a diferença é essa, que não perderam o foco, a concentração, mas que parece que as pessoas pensam que, como o meu jeito assim, ali perto do campo, agora já melhorei bastante. E até nas entrevistas também, era uma coisa que eu tinha que melhorar, melhorei. Não, é verdade. E também fora do campo. Então as pessoas pensam que eu sou um cara maluco no dia a dia, não, completamente diferente. O que eu acho que o jogador tem que estar focado no que ele vai fazer. Quem é o adversário, como é que a gente vai marcar os caras, como é que a gente vai ficar sem a bola, com a bola. A gente tem que definir muito isso para o atleta. E não mexer com o ser humano, porque eu não sei fazer isso. Essa coisa de mexer o ser humano é muito... perigosíssimo. Eu já joguei contra técnico e falei, nós vamos ganhar esse técnico no segundo tempo. Os jogadores vão se perder. E não tinha outro, expulso um, expulso outro. Porque os caras põem coisa na cabeça dos caras que não existe, esse negócio dessa, sabe, motivacional. Aí, e na Libertadores cai muito isso, essa mística da guerra. O Santos estava com esse pensamento na cabeça. É a guerra, a palavra dos caras, guerra, e não sei o quê, os caras vão cuspir, vão dar pontapé. Como é que eu vou falar pro Neymar dar pontapé em alguém, pô? Ao contrário, eu falei, moleque, você vai ter que segurar a pancada, cara. Porque do jeito que você faz, você todas as vezes que toma a bola vai para cima do cara, e você não tem jeito, o cara vai te bater mesmo. Você vai ter que cair de novo para cima do cara. Porque não tem outra saída. Você acha que o maior erro do Dunga foi isso na Copa do Mundo? Do quê? Pilhar demais os jogadores em alguns momentos? Eu não sei, porque eu acho que o Brasil só não perdeu um pouquinho a cabeça no segundo tempo contra a Holanda, porque a verdade é essa. Porque o nosso primeiro tempo foi bom. Fizemos o gol, estava bem posicionado. É que a gente tomou 2 gols que a gente não estava acostumado a tomar. E isso é perigo, né? Quando você toma um gol que o adversário faz as coisas corretas, perfeito. Mas nós tomamos 2 gols que a gente não é acostumado a tomar. Porque a nossa zaga era muito segura.
E aí sim, quando sai uma coisa dessa errada, aí o time se perde um pouco. Mas aí eu acho que não foi o problema do técnico, porque o primeiro tempo foi muito bom. Entendeu? O segundo tempo perdeu, eu acho que foi por causa disso. Eu acho que foi pelos 2 gols que não estão acostumados a tomar. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Fazer um time saber ganhar é bem mais simples do que aprender a perder. Quer dizer, eu acredito que esse jogo da seleção brasileira, o time afundou e tomou gol. É verdade. Quer dizer, levou um susto do tamanho de um bonde e não soube sair do buraco. Quer dizer, como é que você trabalha para o seu time jogar perdendo? Tem alguma coisa específica? Tem. Você tem que ter alguns caras dentro do campo que tem que ter o pensamento do treinador. Tem que ter um bom capitão que chega num momento desse, calma, porque de fora não dá para você fazer muita coisa. No grito não vai. No grito não dá. O grito é só o lateral que está do seu lado, alguém que está do seu lado, não tem como. Mas é claro que, o técnico tem que, antes de uma preleção, falar se pode acontecer alguma coisa errada, a gente continua igual, uma coisa assim. Mas não é assim. Os caras, você sabe que o problema não é esse, o problema é emocional. Claro. E o que acontece? É esses caras dentro do campo que fazem a diferença. Por exemplo, no Santos tem o Edu, da cena, que é o cara que começa lá atrás, fazer já. Né? O próprio Rafael, que é garoto, tem uma personalidade incrível. É bom para isso também. O Elano é outro cara, que acalma do meio campo para frente. Entendeu? Então eu acho que essa é a diferença. Que o cara tem que ter alguém dentro do campo ali que chega naquele momento e fala, calma, moçada, não está tudo errado não, cara. Nós tomamos só esse gol aqui. E ali se viu que todo mundo olhou para todo mundo ali naquele jogo contra a Holanda, todo mundo olhou e se via que se perderam bastante, né? O Ganso já é capaz de fazer isso? Quem é? O Ganso. O Ganso, rapaz, até o jeito dele, ele não é de falar, né? Mas só o posicionamento dele, ele é bem respeitado lá. Agora, tem que falar, tem que pegar a bola, pôr embaixo do braço e ir lá, essas coisas. Tem que pôr mais a cara, né? Tem que pôr esses caras mais experientes. Tem que ser. Os caras que têm mais vivência, que já perderam, né? É aquele negócio do arquivo que a gente tem, né? O arquivo nosso morto está aqui, né? Nós que jogamos, você sabe. Então a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá no arquivo e fala, recorre a ele, porque já aconteceu comigo isso aí. Agora, às vezes o menino não teve esse problema já, né? E aí se assusta, né? Então esses caras são super importantes, entendeu? Agora tem umas brigas que você vai ter que continuar comprando aí, né, Muricy? Se você exaltou aí o Elano que faz esse papel que você acabou de dizer, de meio que liderar o time, é o único jogador que você vai ter, porque na convocação do Mano, mais uma vez, o Neymar e o Ganso estão dentro. Para mim, pro Santos é horrível, porque a gente está com dificuldade. Mesmo porque as pessoas, né, têm uma outra ideia de um time de futebol na parte econômica. E ficariam fora do jogo Corinthians também? Então, contra o Corinthians. Só que a gente, lá no Santos, a gente contrata muito assim, pontual, né? Não pode aumentar muito o elenco. Aí o cara tem lá, eles têm 10, gastam 10. Entendeu? Então é difícil. Então a gente nessa posição está complicado demais. E outra, são dois diferentes, né, cara? Você não encontra, não adianta. Por mais que você contrate, você não consiga. Você não consegue um passe que tem o Ganso. Você não consegue o improviso que tem o Neymar. Porque nem ele sabe o que ele vai fazer naquele momento, ele inventa uma coisa. Você não tem esses caras mais. Então, ele ficou praticamente 25 dias na seleção. E aí mais um. E numa batida de jogo. Não, e no futebol você sabe, meu. Futebol é clássico, você tem que ganhar. Os caras não querem saber se tal fulano ou se cansa. Você tem que ganhar, cara. E como é que você interpreta o fato do Elano ter ficado fora? Um jogador que passa pelo que ele passou, ele deu entrevista depois de ter perdido o pênalti, realmente se mostrou muito emocionado. Tem que ser poupado mesmo, Muricy? Porque causa surpresa. É difícil uma opinião, eu sou técnico, tudo, né? Só que todo jogador, só que sabe, quando tem algum problema que erra alguma coisa, ele quer recuperar em seguida. É igual um time de futebol, você perde no domingo, você não quer esperar outro domingo, você quer jogar logo na segunda-feira, para tentar recuperar, entendeu? Então, às vezes, não é poupar, não, às vezes o jogador sente mais. Botar pro jogo, Às vezes ele sente que o que ele fez realmente repercutiu e aí ficou fora. Então, antigamente a gente tinha a impressão que o jogador, no tempo do Magrão, ia para a seleção brasileira voltava melhor. Hoje eu tenho a impressão que ele volta pior. Posso estar enganado, obviamente, mas você acha que tem alguma perda física, de concentração do trabalho? Eu acho que perda física tem, porque o jogador, não é todos que vão, sente isso, que não treinam tanto como no clube, porque é uma coisa natural, porque lá eles é um torneio rápido, né? Joga toda hora, então tem pouco tempo para treinar. Então os jogadores, quando vai para a seleção, tem essa dificuldade, principalmente na parte física, né? Volta um pouco diferente.
A gente separou, a gente separou uma outra fala do Tele também, porque o Tele também comprava várias brigas, né, com relação a dirigente. Essa questão da violência que a gente falou aqui, você vê que a gente não foge dela, está voltando. E outras coisas também permanecem aí. Seguindo essa trajetória de sucesso, a gente vai ver o Tele comprando outras brigas. Por favor. O problema da bola é escolher a melhor, mas escolher não é o dirigente escolher, porque eles não sabem nada. Essa é uma delas, tem outras. A bola continua sendo um problema, Magrão e Muricy. A bola continua realmente sendo um problema. Na Copa era problema com a Jabulani. Nunca mais eu vi reclamarem da bola, acho que acabou na Copa. Jabulani. Acho que com a Jabulani, nunca mais vi ninguém reclamando dele. Eu acho que é uma heresia falar mal da bola para um cara que. Mudou muito a bola, mas a bola continua redonda, eu acho. Não tá parecendo mais um balão aqui. Eu acho que é ruim pro goleiro, porque realmente ela. Eu acho que os caras fazem, não sei se é o... Eles fazem para sair mais gols, eu acho, porque realmente a bola está mudando muito de direção. Mas eu não vejo um grande problema, não. Realmente não vejo. Eu vejo problemas no Brasil, pior que a bola, os campos. Os campos. Muito ruim. Se a gente vê o número de contusões que tem, em alguns campos, que a gente tem que ter estatística para isso, em alguns campos, se você vê o número de contusões, principalmente de cruzado, né? Você tem esses números, Muricy? Lá em Santos a gente tem. Você lembra de cabeça? Mais ou menos, o ano passado... Campos que são problemáticos. Eu não posso falar de campos, senão sabe como é que é o negócio. É falar, os caras vão ficar bravos. Precisa citar o... Mas o ano passado, faltavam 15 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, já tinha aumentado o dobro das contusões. O ano passado. O dobro do campeonato anterior. Então, você vê que as coisas não estão boas. E você vai ver, a maioria, em alguns campos, mais, e problemas de cruzado, que é o pior. E isso é problema sério. Então, aí começaram a olhar com problema de chuteira, essas coisas todas. Não, é problema de campo, cara. Porque é muito, muito ruim os campos, entendeu? E o jogador, e a velocidade, está aumentando cada dia a velocidade, né? O atleta hoje está muito exagerado, né? E não tem... A intensidade... Não consegue manter o equilíbrio com essa velocidade que tem num campo que não é regular. É complicado isso daí. Só para a gente aproveitar o gancho também, que a gente estava falando um pouco de seleção, de coisas mais atuais, você tem o Flamengo pela frente. Que time que... Você tem outras coisas para fazer, te sobrou um invicto no final, né? O grande problema nosso... Tem essa coisa também que você planejou, imagino, para fazer esse jogo, em outro momento tem que planejar tudo. O grande problema do Santos, que está sendo agora, mas nós conversamos, né, e eu com esse pessoal que está aí da gestão do Santos aí, a gente estava no meio da Libertadores, nós nos reunimos algumas vezes, e disse a eles que a gente ia sofrer no Campeonato Brasileiro, porque o grande problema nosso é que a gente não tem um time. O Santos está sem um time, né? Os caras estão pensando lá no fim do ano, mas eu não sei nem o que vai acontecer contra o Flamengo, cara. Então isso é terrível, porque o jogador é indecisão com o jogador, que a gente não sabe quem vai ficar. Né? A gente não sabe quem vai ficar. O jogador está lá, joga, vai para a seleção sub-20, treina lá a semana toda, no final de semana vem para jogar contra a gente. Tá? Qual a cabeça do cara para jogar? Eu falo, você faz a cabeça? Não faz, não. Jogador de futebol ninguém faz a cabeça, não. O cara já está feito o que ele quer, entendeu? Então, a maior dificuldade nossa está sendo essa, porque eu não sei o time que vai jogar. E nós vamos enfrentar um time que é muito bem armado pelo Vanderlei, está muito bem entrosado, né? É um time que já achou uma maneira de jogar, né? Já teve um bom encaixe, né? E esse é o nosso problema. O problema nosso não é o fim do ano, não. Nosso problema está sendo agora. Porque a gente tem que chegar com confiança no fim do ano. Mas para isso, a gente tem que fazer uma boa campanha no Brasileiro. Vocês fizeram conta se esses jogos adiados não vão acumular partidas demais na reta final do Campeonato Brasileiro? Aí você corre risco de ter lesão e atrapalhar a preparação para o Mundial. Porque o Santista, quem é brasileiro, mas está alucinado com o Mundial. Eu sei, mas só que tem o brasileiro, né, Vitor? A gente tem que ter esse cuidado também. Você tem razão no que está falando. Não acontece que se eu olhava assim, fala, pô, não tenho 18 para concentrar. Então põe para frente esse jogo. Aí se eu olhava outra semana, não tenho 11 para pôr em campo. Põe para frente, cara. É o que a gente está fazendo, é o que a gente faz no Brasil, né? Pô, com a barriga, cara. Ô, Maurício, agora você está falando pelo vértice do time, né? A gente, fazendo um paralelo com a trajetória do Tele, que ganhou as Libertadores com o São Paulo e depois foi para o Mundial, teve sucesso também. Você consegue tratar isso de uma maneira fria? Por exemplo, pensar só agora na tua cabeça também? Porque tem um Mundial de Clubes, é um Mundial de Clubes. Claro. Você está falando que vai ficar te faltando a seleção. Não, claro que de vez em quando a gente pensa, mas o nosso dia a dia no clube de futebol é duríssimo, é cheio, cara. A semana toda, nós não jogamos, mas a gente trabalha mais. Nós trabalhamos a semana toda, eu fiquei em Santos, treinando de manhã e de tarde, para melhorar
principalmente o condicionamento físico de alguns jogadores. Então, mas de vez em quando, cara, que eu penso. Então, o Barcelona jogou outro dia, aí você começa a pensar, né, cara? Mas aí você olha para os caras... Mas tem esse imaginário que eu fico imaginando assim, no teu pragmatismo, você está disputando o Campeonato Brasileiro, chegasse lá na frente, como o Vitor falou, espreme tudo. Aí você fala, puta, eu vou ter que dar mais atenção para um do que para o outro. Você preferia um... Não, porque já teve experiência de clubes, né? Igual o próprio São Paulo já teve experiência em relação a isso. Agora, tudo no futebol, você sabe que é resultado. São Paulo fez um plano de chegar perto do campeonato, dar folga uma semana para os jogadores que eles achavam que ia ser titular, né? Para depois voltar e treinar esses jogadores. Né? Só que eles deixaram um pouco o brasileiro do lado, né? Teve problema sério no brasileiro. Sim. Mas apostaram nisso, mas algumas pessoas não foram muito a favor disso, entendeu? Mas aí, sabe, aí ganhou, pô, esse é o plano certo. Então, tem que tomar cuidado. Já tem o exemplo do Inter, né? Claro. Que foi a mesma coisa, abandonou um pouco e não ganhou. Então, sabe, é umas coisas que é difícil no Brasil, é difícil de fazer esse tipo de planejamento. Eu acho que tem que chegar perto mesmo, mais perto, para a gente ver como é que está o time, ver a condição física dos jogadores, porque hoje se pode, né, com os fisiologistas, se pode sentir se você vai estourar ou não, se eu posso usar um pouquinho mais você ou não. Tem como fazer. Hoje tem muito essa facilidade para o técnico, o cara chega, aqui, Maurício, esse aqui não pode, tem que dar um tempo. Então a gente vai ter que chegar mais próximo, não dá para fazer um planejamento mesmo. Né? O São Paulo, inclusive, não pediu adiamento dos jogos, porque tem a Copa Sul-Americana, sabe que pode depender da Sul-Americana para conquistar um título e ir para a Libertadores, e não queria ter esse excesso de partidas no final do campeonato, achou que era ruim para o planejamento do ano, esse adiamento dos jogos. Tudo, Foi exatamente o que ele estava falando. Agora, outra coisa, Maurício, se por acaso não houvesse essa cobrança, não vou nem dizer desumana, eu acho que ela é até baixa, porque muitas vezes o treinador está fazendo um bom trabalho, a gente sabe que perde por um detalhe, que ganha por um detalhe. Tem o Ricardo Gomes, por exemplo, Curitiba e Vasco, jogo equilibradíssimo. Curitiba poderia ter sido campeão. Aí eu continuar falando que o Ricardo Gomes é pé frio, não sei, foi campeão, agora virou técnico bom. O jogo foi exatamente igual, um detalhe de uma bola que bate na trave, que entra, que não entra. Você faria alguma coisa diferente se você soubesse que não tem essa cobrança? Você pensaria alguma coisa diferente ou você faria exatamente o que você faz praticamente nos times? Eu acho que, veja bem, eu acho que... a gente tem que saber, e a experiência vai mostrando isso, né? No Brasil a gente sabe que o técnico, as pessoas olham o técnico se a bola bate na trave, entra, ou se a bola bate na trave e sai. Essa aqui é a verdade. Agora ele falou de um exemplo claro. Né? Foi um jogo Curitiba e Vasco, estava aberto o jogo, podia acontecer qualquer coisa. Então quer dizer que se a bola tivesse entrado lá contra o Ricardo, ele não seria o bom técnico que ele é hoje? Essas coisas que eu não acredito. Então aí você vai a convicção. Aliás, o Petkovic esteve aqui a semana passada com a gente, quando perguntado qual foi o melhor técnico com o qual ele trabalhou e o que tinha dado mais liberdade para ele citou para a gente o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes no Vitória. Então, quando o jogador fala do técnico, porque o técnico é bom. Entendeu? Você pode ter certeza que o jogador, você pergunta para o jogador, não dá essa moral. Ele fala assim para mim, melhor não falar, então, ele pode pôr dúvida no treinador. Então, o que acontece? A experiência vai mostrando isso. Você tem que ter convicção do que você está fazendo, o que você faz nos dias a dia, no treinamento, na semana, no seu planejamento, todas essas coisas. E não acreditar muito nessas outras coisas, que a bola bate e entra, você é o melhor, você ganha um jogo, você é melhor, você perde, você é pior. Você não pode achar, isso eu falo para os nossos jogadores, quando a gente perde um jogo, que está tudo errado, e quando a gente ganha está tudo certo. Você não pode. Você tem que ter, sabe, uma maneira de pensar o futebol e ir sobre aquilo lá, se aquilo está dando resultado, se aquilo está dando certo ou não. Então, eu tinha essa cobrança minha, por exemplo, da Libertadores. Mas eu não ficava enlouquecido, cara. Eu não ficava enlouquecido, eu continuava o meu trabalho. Né? Continuava o meu trabalho, que eu achava que daqui a um momento eu ia acertar alguma vez, porque o trabalho está sendo feito. Você faz o seu melhor, você faz aquilo que tem que fazer. Entendeu? Claro que às vezes você erra numa escalação, numa mudança, né? Todos nós erramos, né? Mas você não pode criar essa loucura, né? De quando você perde, como eu perdi, por exemplo, no São Paulo. Querer destruir tudo. Eu perdi afinal foi tudo bem, porque o Inter foi melhor que a gente não pode reclamar lá, foi melhor nos dois jogos. Mas quando o Fluminense, por exemplo, nós perdemos aos 48, né? Numa bola de orelha do Washington, sendo que nossos maiores cabeceadores estavam ali no meio, ele subiu. Então você não pode, então está tudo errado. Não está tudo errado. Então você tem que continuar, cara, entendeu? E é por isso que eu dava a volta. E aí, com toda a dificuldade que eu tinha, com muitas críticas, gente querendo me tirar, porque é assim mesmo, né? Eu achava muito normal, mas só que eu não me entregava. Por quê? Porque eu achava que estava fazendo as coisas certas. Então o treinador tem que ter convicção. Então você vê o Ricardo, se ele pede essa Copa do Brasil, então quer dizer que ele não é um bom treinador.
Então as pessoas têm que, eu acho, tem que ver melhor o treinador. Se ele é treinador mesmo, entendeu? Não é só porque ele ganha, ele é bom treinador. O que ele pede, ele não é bom treinador. Tem muitos caras que não ganham Libertadores, são ótimos treinadores, são muito bons. Sabe que eu peguei muito no seu pé em 2007, naquela eliminação do Grêmio, né? Você tirou um terceiro zagueiro lá no Sul. Mas eu não sei. Eu acho que você tá pensando. A única coisa que ele sabe fazer é pegar no pé. Não, mas sabe o que é? Veja bem. O Fluminense concordo com você, totalmente. É o Alex Silva Adriano que estão marcando o Washington, né? Não, eu não tenho problema de pegar no meu pé. Quando o cara pega com base, com coisas, né? Porque as pessoas achavam, como você pega no pé das pessoas, principalmente no meu, achavam, pô, mas você é contra o Carlos, nada disso. Ele, por exemplo, ele foi numa... Por isso que é importante a gente ver, como eu vejo a televisão, e ver as pessoas falarem, e antes de você ter um julgamento das pessoas. Uma vez, ele estava num programa do Rio de Janeiro, lá com o André, né? E ele fez uma análise tática de um jogo, eu não vou lembrar realmente, mas eu gosto dessas coisas, quando alguém, principalmente da imprensa, analisa a parte tática do jogo, e ele fez uma leitura que bateu, porque eu vi esse jogo também que ele viu, então bateu. Então você começa a ter uma impressão diferente da pessoa, fala, pô, esse cara não fala bobagem, fala... Algumas eu falo, eu admito. Não, todos nós falamos, nós erramos muito, né? Porque a gente está todo dia aqui, né? A gente tem que... eu estou todo dia trabalhando, vocês estão todo dia aqui. A gente pode errar, porque aqui ninguém é o dono da verdade. Mas, então, por exemplo, então, tudo que ficou para trás, que se ele falou alguma coisa, nessa leitura que ele fez, já me ganhou. Por quê? Porque uma coisa que eu respeito é quando o cara fala, não da minha pessoa, não do que eu faço, não do seu rabugento, essas porcariadas que não resolvem nada, mas do meu trabalho tático, do que eu gosto, trabalho de técnico de futebol. Então, quando ele fez essa leitura, que não foi do meu time, foi de um outro jogo, que eu também tinha visto, e foi perfeito o que ele fez, já me ganhou, entendeu? Porque eu respeito muito esse lado. Não o lado da pessoa, porque eu não quero saber, eu não... Quem é? Porque eu não sou de estar, assim, muito com as pessoas, de estar saindo por aí, entendeu? Agora, e quando alguém faz uma crítica, mas que agora eu vejo que, por exemplo, que ele fez essa análise importante, você aceita mais a crítica. Por quê? Você vê que o cara tem conhecimento. Agora eu vou só te falar um negócio, Maurício, a gente te perdoa porque agora ninguém mais vai aguentar aqui, viu? Depois dessa enchida de bola que você deu moral, mas aí já que é pra falar, vamos pagar aqui. As pessoas me caricaturaram, porque aqui funciona do seguinte jeito. Se eu faço duas críticas, e as críticas não são, digamos assim, o que as pessoas no geral pensam, e faço 5 elogios, as pessoas só lembram das críticas. E aí você vira quem? Eu virei o anti-Muricy. Tá certo, mas vamos fazer o seguinte, o Filipão gravou pra gente também aqui no cartão, depoimento exclusivo sobre o Tele, a gente vai deixar a bagunça aqui, e esse depoimento do Filipão sobre o Tele você acompanha logo depois do intervalo.